Olá, irmã Eliane, olá, amigos da Fraternidade de Santa Maria Soledade. É sempre um prazer conversar com vocês, espero que estejam todos bem, esse é o nosso desejo. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar, trocar ideias, dar um pouco mais de inteligência para a nossa fé. E hoje, semana que nós estamos repletos da luz do Espírito Santo, que veio em Pentecostes, domingo passado, nos aproximamos agora da solenidade da Santíssima Trindade, que a liturgia católica propõe para a gente neste domingo agora. Esse é um dogma dos mais importantes para a nossa doutrina católica e o homem, né, nós, com a nossa inteligência e razão, podemos conhecer muitas coisas de Deus, bastante coisas de Deus, mas, no entanto, jamais poderíamos alcançar o que Jesus cuidou de nos revelar, que é a Trindade. Deus é um só, em três pessoas distintas, igualmente divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grandioso mistério. Mistério, a palavra mistério, ela não quer dizer que seja algo impossível de existir ou de acontecer. Simplesmente é algo que a nossa inteligência e razão não alcança, não compreende. Deus é um mistério para todos nós porque a sua grandeza infinita não cabe na nossa inteligência limitada de criatura. Se entendêssemos Deus, Deus não seria Deus. O Criador não pode ser plenamente entendido e compreendido pela criatura. Isso é óbvio, isso é lógico. Santo Agostinho, depois de muitos modos, muitas tentativas de tentar entender o mistério da Trindade, simplesmente desistiu e disse: Deus não é para ser entendido, mas para ser amado, adorado. Deus é uno e trino. Então, três pessoas distintas entre si e que, no entanto, devem ser adorados e amados como um só Deus. Esta é uma realidade só compreensível através da fé, pela fé. É impossível de ser alcançada através do meio da inteligência humana. Como eu posso crer numa coisa que não pode ser compreendido pela razão? Né? Como é que isso mexe com a nossa cabeça, com a nossa inteligência? Na realidade, a crença na Santíssima Trindade, ela não contraria a razão. Muito pelo contrário, ela nos abre o caminho para reconhecer um fato que está muito além do nosso alcance. Aliás, essa dinâmica da razão é algo que ocorre também no meio científico, né? Se você perguntar a algum cientista se ele já viu um buraco negro, por exemplo, ele vai dizer que não. Mas ele vai afirmar para você que existe, porque existem elementos que levam a ele a crer, ter verdade absoluta de que o buraco negro, existe. Assim também na biologia, né? Nós que não somos do meio, se tentarmos entender uma célula, o cromossomos, os genes, nós não vamos jamais conseguir entender, mas existe. Né? Os biólogos têm elementos fundantes que levam a acreditar que aquilo é verdadeiro. Só se pode demonstrar a Trindade através da revelação divina que Jesus nos trouxe. A razão natural ela não vai permitir isso jamais. Deus nos deixou alguns vestígios no ser trinitário, na criação, já no Antigo Testamento. Se a gente reparar em Gênesis, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tenho que fazer uma colinha aqui. Já no Antigo Testamento, em Gênesis, Deus refere-se a si mesmo no plural, quando ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Reparem, o façamos significa terceira pessoa,
a primeira pessoa do plural, né? Nós fazemos a pessoa, a nossa imagem e semelhança. Ainda em Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão, nos carvalhos de Mambré, e Abraão vê três pessoas distintas, e todas Deus. Apenas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, é que essa verdade passa a ser explícita. Até então, no Antigo Testamento, essa verdade era implícita, ou seja, existiam elementos que nos levavam a crer que aquilo era verdadeiro. Com a vinda de Jesus, isso passa a ser explícito, aberto, ele nos diz isso. Então, se a gente reparar já no Evangelho de João, em que ele diz assim, eu e o Pai somos um só. E é bem claro, quando ele afirma que por meio da minha face podemos contemplar o Pai. João também, quando Filipe questiona Jesus e fala, mostra-me o Pai, isso para nós basta. E Jesus diz para ele, Filipe, há tanto tempo estamos juntos, eu estou no meio de vocês, você ainda não conheceu o Pai? Quem me conhece, conhece o Pai. E o cabal, né, o elemento mais verdadeiro disso é o final do Evangelho de Mateus, né? Que, aliás, no domingo, né, haverá essa passagem, né, em que Jesus envia os apóstolos à missão, ordenando que pregassem o Evangelho a todos os povos e batizassem todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus por inteiro. E cada uma tem a sua identidade e a sua missão, né? O Pai é o Criador do universo e aquele que gera o Filho e a nós o envia. O Filho é o Redentor, o Salvador. É aquele que é gerado pelo Pai e que nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o santificador, que procede do Pai e do Filho e que nos dá um entendimento para conhecer o Filho e que nos impulsiona a fazer a sua vontade. O Catecismo da Igreja Católica nos explica que o mistério central da fé e da vida cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a Igreja e a doutrina, através de seu magistério, cria o dogma da Santíssima Trindade. E o que é um dogma? Dogma vem do grego e é uma palavra que tem como significado ensinamento. Este dogma da Santíssima Trindade, ele é estabelecido no século IV depois de Cristo, evidentemente, em dois concílios. No concílio de Niceia, no ano de 325, e no concílio de Constantinopla, no ano de 381. No concílio de Niceia, fica definida a divindade do Filho, e ali se escreve, inclusive, uma parte do credo. Ele é definido no concílio de Niceia. E ele foi convocado para combater a heresia ariana de que afirmava que Jesus Cristo não era Deus, era simplesmente um ser sobrenatural. Já o concílio de Constantinopla, mais um pouquinho na frente, ele define a divindade do Espírito Santo, combatendo a heresia, aí no caso já macedônica, que da mesma maneira não entendia que o Espírito Santo fosse Deus. E o concílio simplesmente afirma isso. Então ali é definido o dogma da Santíssima Trindade. Do ponto de vista da doutrina, o dogma simplesmente é uma definição verdadeira sobre algum ponto essencial para a fé. Para o cristão católico, como nós, dogma é uma verdade absoluta, definida, infalível e inquestionável. Simplesmente isso. O dogma é uma verdade absoluta de fé. Portanto, a nós católicos, basta desejar e pedir a graça de viver entre nós
o amor e a unidade manifestadas através da Santíssima Trindade. Então, que possamos todos os dias, com a nossa boca e com as nossas ações, dar sempre glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um bom resto de semana, um bom domingo, uma boa solenidade da Santíssima Trindade para todos. Um grande abraço a todos e até breve.